Do you want to job to Roman? Make him look really strong. It's true your staph infection's bad, but you're just the lad to fix what we've got wrong. And though you've never been in the main event, and nobody knows quite why, do you want to job to Roman? Come on, please do it for Vince McMahon. Okay, bye. Está no ar! Está no ar a 12ª edição do programa Rádio de Pilha Driver para todos vocês. Agradeço desde já a sintonia de cada um que curte a página do Universal Wrestling, que se inscreveu no nosso canal, que deixa sua opinião, que deixa sua crítica construtiva, destrutiva, que pelo menos fala do Rádio de Pilha Driver. O negócio é estar na mídia, não é mesmo, pessoal? Então é isso aí. Nosso programa de hoje vai ter as histórias que o Reaper conta, vai ter as curiosidades da semana, entrevista muito legal com o Jeff da EWF, falando sobre o projeto da empresa e tudo mais, e tudo aquilo que você já está acostumado a ouvir no Rádio de Pilha Driver. Então, estão empolgados? Vamos lá comigo para a 12ª edição do nosso programa. Daniel? Please, I know we fucked up. The Royal Rumble we regret. The fans think Roman isn't up to scratch. Let's make the title match a triple threat. We only have Brock Lesnar for one more month. Who are we going to push? Do you want to job to Roman? No! 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 Então, pessoal, seguindo a sugestão do nosso amigo Turo, ele disse que queria ouvir as palavras ou do Jeff da EWF ou do Rodrigues da SWU, mas a primeira opção dele foi o Jeff da EWF, essa empresa que está surgindo agora. Ele vai falar um pouco sobre a carreira dele, falar um pouco também sobre a empresa, o projeto que está surgindo agora, é uma das novinhas do nosso mercado nacional, mas que tem uma proposta bastante interessante. Eu já saúdo ele, saudações meu amigo Jeff, tudo bem? E aí, cara, tudo bem? Primeiramente, uma boa noite para quem está assistindo o vídeo, ou boa tarde ou bom dia, isso depende de quem está assistindo, mas é isso aí. Então, nosso amigo Jeff, pra quem não conhece a história dele, ele começou no Backyard Wrestling, como a gente conversou sobre o Backyard Wrestling naquela conversa que eu tive com o Asblaze da CFW. Como é, cara, treinar assim na escola? Você disse que começou lutando na escola, até que terminou a escola, terminou no caso de estudar, né? E como é assim o treinamento do Backyard? Provavelmente você conheceu a luta livre assim em proporções maiores, disse, eu quero fazer isso aí, foi assim? Foi. Eu conheci a luta livre em 2008, quando começou a passar no SBT. Aí eu juntei uma galera da escola e a gente começou a treinar na grama, e era bem doido. Fazia o treinamento na grama, assim, mas também era um treinamento, cada um, vamos ser lutador, por exemplo, eu sou o Batista, o Animal, esse tipo de coisa. Não, a gente tinha os próprios lutadores, que eu já não lembro mais os nomes. Ainda bem que não era ao estilo Batista, né? Vocês quererem interpretar outra pessoa. Já era um backyard um pouco mais profissional. Sim. Até juntava uma galera pra assistir nós, era bem maneiro. Então, como a gente vinha falando aqui, o Jeff, ele lutou, ele treinou pela SWU por um tempo, e depois saiu da equipe para formar, junto do Caos e toda uma galera, a EWF. Você poderia nos contar mais um pouco sobre a EWF? Porque tem muita gente que realmente ainda não conhece a empresa. Cara, a EWF não tem muito o que falar, porque ela é uma empresa, como tu disse no começo, ali, nova, né? Nós fizemos um show
em dezembro do ano passado. Ele está saindo das lutas agora aos poucos, porque a gente teve uns problemas de edições. Mas ela foi formada justamente por nós, que temos da SWU, por avanços e tal. E também junto, tentando fazer o melhor pela luta livre. O Jeff esteve lá no Juntos Somos Fortes, no Rio de Janeiro, marcou presença no torneio, como parte da EWF, junto do Caos e tudo mais. Como foi a experiência lá no Rio de Janeiro, trabalhar com o pessoal, essa união da luta livre em prol de alguma coisa? Cara, treinar com o pessoal foi muito maneiro, porque treino dia e noite, é uma coisa que tu não faz onde tu treina. E lá era acordar treinando e dormir treinando. E o pessoal era muito maneiro. A convivência foi bem bacana. E participar do torneio foi muito importante para mim e eu acho que para minha federação, porque estou lá representando, né? Então é isso. Então, agora já aproveitando esse gancho que eu falei de união e tudo mais em prol do desenvolvimento da luta livre no país, como você enxerga a base de fãs da atualidade na luta livre? Você percebe, por exemplo, nos eventos da EWF, pode ser, o público realmente respeita a arte, ou então assiste... Qual é verdadeiramente a sua visão sobre o público brasileiro que acompanha a luta livre? Olha, os que acompanham a luta livre, eles acham que, na minha opinião, eles acham que a WWE é a maior e a melhor, só que na minha opinião não é. E o público daqui, que não conhece a luta livre, mas que está vindo a conhecer, eles ainda têm aquela visão do telecast de antigamente, acham que tudo é palhaçada, mas não é. O luta livre, o treinamento que a gente tem, ele é muito intenso. E como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora aqui. Mas ele é difícil de ser trabalhado. Agora, já que falamos dos fãs, vamos mudar para um outro panorama. Qual é a maior pedra que, digamos, está, entre aspas, em cima das empresas aqui do Brasil, que impede o desenvolvimento da luta livre nacional? Vamos tratar do nacional, porque as outras empresas de lá de fora têm uma fama considerável aqui dentro. Sim. O produto em luta livre a gente tem. O que falta mesmo acho que é dinheiro para ter produção, porque o pessoal em si quer ver um show, eles sabem que aquilo ali não é de verdade. Então falta a produção. Então a produção, digamos, tornar mais real, ou então a produção que torne um espetáculo mais agradável? Eu acho que torne o espetáculo mais agradável. Entendo. Meu amigo Jeff, eu agradeço a sua presença aqui nesse programa dessa semana aqui. Foi complicado de trazer. Tá gravando isso até na casa da namorada. E eu vou aproveitar também, antes de encerrar isso aqui, para perguntar como é treinar com a sua namorada. Cara, no início era meio tenso porque eu ficava com medo de machucar ela. Só que eu percebi que ela não tem medo de me machucar. Então, depois de um tempo eu perdi o medo de machucar ela, a gente treina de boa. É como treinar com um outro lutador. E como fica assim para o caso de vocês algum dia vierem a ter uma desavença, por exemplo? Vão resolver como? Eu acho que... Vão jogar rivalidade dentro do ringue da EWF? É, por aí. Ela tá dando risada aqui. Qual é o nome dela? É Juliana. Juliana aí treinando também pela EWF. Manda um alô pro pessoal, Juliana, também. Vem cá, mano. Boa noite, gente. Tudo bom? Juliana, já que eu perguntei pro seu namorado também como é que vão resolver as desavenças, como é que vocês vão resolver as desavenças agora que você tá treinando com ele também? A gente se quebra lá no meio do ringue, já era. Você ouviu, né, Jeff? A gente se quebra não, acho que tá mais pra ela me quebrar lá no meio do ringue. Por sinal, a Ju Freitas, sua namorada, deixou uma pergunta aqui no Facebook e você vai responder olhando
no fundo dos olhos dela isso agora. Qual é a coisa que você mais sente prazer em fazer na luta livre atualmente? Olha, acho que a primeira coisa é ter ela do meu lado treinando comigo. Ai, que fofo. A segunda coisa é a queda de costa, que eu adoro fazer. Então, agradeço a presença dos dois aqui no nosso programa dessa semana aqui. Agradeço também o pessoal da EWF. No futuro, talvez a gente possa trazer mais gente da EWF pra cá, pro programa, quem sabe também. E por sinal, eu vou pedir a sua sugestão. Você foi sugerido pelo Turo, que disse que gostou muito de você também. Então, quem vai ser a sua sugestão para os próximos ou próximo entrevistado aqui desse programa? Olha, minha primeira escolha era para sugerir o Caos, mas ele já foi entrevistado. Na verdade, o Caos foi entrevistado pelos nossos parceiros do Top Rope Radio. Isso mesmo. E eu sugeri a minha namorada, só que ela não tem muito o que contar, porque ela não estreou ainda. E ela já deu um alô aqui pra vocês. Então acho que eu vou sugerir o Crow da EWF. Crow da EWF é a sua sugestão. Então vamos fazer as contas aqui. Ele vai aparecer numa edição futura. Eu vou conversar com ele pra ver como é que a gente pode gravar. E a gente vê do que é que pode dar isso aí. Eu agradeço, Jeff, novamente a sua presença aqui. Agradeço também a Juliana pela participação. Desejo sorte no projeto da EWF, que é um projeto pretensioso. Você já tem até um ringue, por sinal. Vocês começaram já, digamos, um pouco por cima, vamos dizer. Começaram com um projeto bem pretensioso e só tende a melhorar com o passar do tempo. Pessoal, curtam a página da EWF no Facebook também, para acompanhar todas as novidades, quando vai ter evento, onde vai ter evento, esse tipo de coisa para vocês acompanharem da EWF. Agradeço a presença dos dois e estamos aí para o que der e vier. O pessoal do Universo of Wrestling, meu programa, o espaço sempre está aberto para novidades que vocês possam vir a divulgar pra gente também. Isso aí, valeu. Então, meus amigos, eu trago vocês agora para mais uma edição do Rádio de Pilha Driver, aqui no Universo of Wrestling. E como é tradicional para todos vocês, temos ele, Rubem Marcelo Rabina, The Reaper, trazendo as histórias que o Reaper conta. Semana passada ele fez um comentário sobre a luta livre nacional. E agora eu pergunto, qual história você tem pra gente hoje, meu amigo Reaper? Saudações. Oi, galera, boa tarde. Aqui muito quente, Buenos Aires ainda está cada vez mais parecido a minha querida São Paulo. Assim que, bom, hoje vamos misturar uma história com a realidade, não somente a luta livre do Brasil, mas também a luta livre na Sul-América. Vocês sabem que eu já tenho, acho que 29 anos neste negócio. Até pouco tempo, dias passados, cumprimentei 29 anos em um aniversário de minha carreira na luta livre e visitado 16 países, quase toda a Sul-América, em distintas épocas. Mas acho que muitos de vocês têm uma ideia ruim do presente da luta livre, de seu país, do Brasil. Mesmo acontece aqui na Argentina, acontece com os caras de Chile. Mas, irmãos, hoje vou mostrar a vocês a metade na copa cheia. Vamos ver o lado positivo de tudo isso. Sabia você que a primeira vez que saí da Argentina foi o ano 1988, eu tinha 18 anos e fui lutar na Bolívia. A situação era grata, eu estava muito entusiasmado, a primeira vez que saía de meu país para lutar fora, somente tinha 2 anos neste negócio, 1 ano e meio de treino, duro treino, com Rubén Peuchelli, meu primeiro mestre, que ele foi quem levou a primeira gira de luta livre na irmã República de Bolívia. Chegamos a muitos lugares, lutamos bem, iba todo ótimo, até que eu visto algo muito ruim.
que tem que ver com os produtores que existiam nessa época. Eles manejavam a luta livre de Bolívia. E muita gente tinha que ver isso com o lavado de dinheiro do narcotráfico. Olha só, não? Muito tempo depois fomos na Peru. Em Peru acontecia mesmo algo parecido, com a diferença de que Peru era muito pobre. A luta livre é muito pobre, os ringues, somente existiam ringues de boxeo. Era tão pobre que a luta livre não se mostrava pela televisão, somente pela rádio. Vocês acham escutar luta livre pela rádio? Ficava assombrado, mas o relator transmitia o programa de luta livre pela rádio em idioma aimara e quichua. Outro falava espanhol. Quando eu perguntei por que isso acontecia, me disse: as pessoas, os meninos são muito pobres aqui, não tem como chegar ao estádio, então fazemos isso. Coisa parecida aconteceu anos depois na Colômbia, mesmo Venezuela. Muita pobreza, a luta livre manejada por caras muito ruins, negócios muito pretos, uma coisa rara. Eu falava com Peuchele: aqui a luta livre é assim? Não, agora fica melhor, me falava ele. Olha só que eu vou sido muitos anos atrás. Muito tempo depois, eu fui lutar aos Estados Unidos, como vocês sabem. A situação é diferente. Estados Unidos é uma das grandes potências da luta livre, mesmo que Japão, México. É uma segunda linha, eu falaria de Porto Rico, Canadá, ou República Dominicana, El Salvador, Nicarágua, Guatemala. Eles têm luta livre ótima também. Mas aún acho que nessa entonces, anos 90 estou te falando, acho que é uma luta livre mais profissional que tínhamos então na Sul-América. Mas que quero falar com isso, irmão? Agora, nos últimos 5 anos, voltei a viajar pela Sul-América. Primeiro cheguei a Paraguai no ano 2005. Paraguai não mudou demasiado. Paraguai sigue sendo o mesmo. A luta livre se leva adelante para frente com muito esforço. As pessoas são muito pobres ainda, os rines não são muito mais melhores, mas as pessoas jovens, a juventude, foi quem está levando adelante a luta. Depois cheguei na Bolívia em 2009. Ainda foi que ganhei o primeiro título, a primeira cinta em Sul-América, antes que meu LSL, em luta forte extrema de Bolívia. E Bolívia também, manejada ainda por alguns lutadores velhos, mas muita juventude, muitos lutadores novos que estavam trabalhando em sua empresa. Chile, irmãos, Chile, XNL, principalmente, eu acho que é a melhor empresa de Chile, a mais profissional. A empresa que tuvo muitos lutadores deles, lutando na NOA de Japão, lutando o Brasil mesmo na BWF, lutando em LW de Peru, em World Equador, a empresa de meu irmão Megastar. Chile, empresa manejada por lutadores novos. LWA de Peru, empresa manejada por lutadores novos. Posso falar de Brasil. Brasil, um país muito grande, com mais possibilidades que qualquer. Também tem suas empresas manejadas por lutadores jovens. Eu visto FILL, eu visto SW, e he visto outras empresas manejadas por lutadores com experiências como Gigantes do Ringue e outras como BWF. Resumindo, então, agora eu acho que tem um melhor horizonte. A luta livre profissionalizou-se aqui na Sul-América. A luta livre tem um empuxo diferente, tem uma sangue nova, manejo diferente. Eu acho que tudo vai dar certo. Vocês sabem que a última gira, a última mistura de lutadores da Sul-América aconteceu em 1970. E somente começou a acontecer isso até 5 ou 6 anos atrás. Antes disso, cada um ficava em sua casa.
cada uno ficaba en su casa. No teníamos novedade, no teníamos contacto con lutadores de otros países, no teníamos irmandade, cada uno ficava en su casa tratando de levantar a luta livre. E que temos hoje? Hoje temos lutadores argentinos, peruanos, chilenos, ecuatorianos lutando en Brasil, argentinos lutando en Chile, chilenos lutando en Perú, peruanos lutando no Equador, chilenos lutando no Equador. Eu visto um cara amigo, Maverick, lutando no Paraguai. Fico feliz, irmãos, fico feliz por tudo isso. Vocês sabem, tem ideia quanto trabalho leva isso? Quanto sacrifício leva isso? Irmãos, tem que ver então o lado positivo do negócio. O lado positivo de negócios, que agora estamos nos conhecendo e que dentro de 10 anos toda essa grande amizade, se é certa e com coração, vai dar um grande fruto. Eu sonho com fazer um programa de luta livre que possa se ver em toda a Sudamérica, com lutadores de todos os nossos países, e que cada lutador possa trabalhar em outra escola, possa conhecer diferentes tipos de estilos, trabalhar com lutadores diferentes. E isso vai levar a profissionalizar a luta livre em todo o nosso continente e vai fortalecer a luta livre. Sei que é muito trabalho, mas vou trabalhar por isso. Um grande sonho, como les contava, que eu tenho ainda, é trabalhar para isso. Um dos motivos de meu afastamento da luta livre neste ano ou próximo, e por isso é para trabalhar, para poder trazer lutadores brasileiros à Argentina, que lutadores argentinos possam chegar ao Chile. Também tenho intenção de profissionalizar a luta livre no Uruguai, mesmo em Paraguai. Bolívia é o México da Sudamérica. Argentina e Chile são, mas falaria de Argentina e Brasil, é o resto americano da Sudamérica, e Chile e Peru é a luta livre japonesa em Sudamérica. Irmãos, e temos um potencial enorme para fazer, para trabalhar juntos. Somente temos que pirar para frente todos juntos e ver o que podemos fazer. A semana próxima falamos uma nova história, né? Tenham certeza que tudo vai dar certo. Grande abraços, irmãos. Estamos vendo neste ano próximo. Proximamente. Deus abençoe a todos. Então, galera, você já sabe o que é que tá chegando agora. Depois das histórias que o Reaper conta, como em todo programa, a gente tem as curiosidades da semana. Principal material trazido da página da BWO, Brasil World Order. Uma ótima página de curiosidades desse conteúdo. Muito interessante, então vão lá curtindo a página deles. Enquanto o nosso grande amigo Vitor Alves, que muito provavelmente não vai para a manifestação do dia 15 porque vai estar postando no NBO. Mas tudo bem. Enquanto isso, nesse sábado ele fala no nosso rádio de pilha driver e não fala de política, pelo menos isso. Então, para vocês que não querem para a manifestação, é uma boa sugestão ouvir nesse dia 15 o programa Rádio de Pilha Driver, porque tem coisa interessante. A menos que você queira tirar umas selfies a mais para postar no Face. Mas isso é o que menos importa agora. Saudações, Vitor. E aí, Tanaka, e aí, galera do Rádio de Pilha Driver, beleza? Começar mais um quadro das curiosidades da semana. E não, eu não vou pro protesto. Bom, que bom, esse aí... graças a Deus. Nós, né, da blogosfera brasileira, nós temos trabalho. Não tem tempo de ficar perdendo nosso tempo à toa. Mas enfim, né? Esse de aparência estranha que vocês estão vendo aí, aparência um tanto quanto intimidadora e tal, ele é o The Claw Master Baron Von Rask, um wrestler que fez grande sucesso nos territórios da NWA e da AWA, fazendo um personagem rio germânico, da Alemanha no caso, mesmo ele sendo nativo dos Estados Unidos. O Baron Von Rask, ele ficou conhecido pelo poderoso finisher, o Brain Claw, que até quando ele passou na WWF, que é hoje a WWE, esse golpe foi censurado por questões de não poder haver sangue nas lutas, enfim, coisas que acontecem até hoje, aliás, e a sua caminhada característica ao ringue, que era algo muito parecido com um soldado caminhando ao ringue, coisa e tal. Certo tempo ele usou até uma variação do Sleeper Hold, nessa estadia mesmo da WWE, ele usou uma variação do Sleeper Hold, pelo fato de não poder usar o Brain Claw na WWF.
O Brain Claw é mais ou menos, vamos dizer assim, um pastor tirando o capeta do couro de alguém. É mais ou menos isso. Ele pega aqui na cabeça Só que ao invés de tirar o capeta, tira o cérebro da pessoa. Mas, enfim. É basicamente isso. Ele tem uma aparência meio demoníaca, assim. É bem estranho. Você tá vendo aí, também, né? Você tá vendo a foto dele aí, ele não é uma pessoa com quem você toparia e acharia normal encontrar 11 horas da noite num beco escuro. Pois é. O Baron Von Raschke, ele se aposentou em 1995, aos 55 anos de idade. E algumas curiosidades sobre ele é que enquanto ele não lutava, enquanto não estava no wrestling, ele atuava como professor substituto. E logo após ele ter se aposentado, ele comprou uma loja chamada Brick and Brack, ou Brack and Brick, alguma coisa do tipo, que na verdade é uma loja de antiguidades, xícaras, artesanais, essas coisas. Bizarro. Quer dizer que ele vendia artesanato, o Baron Von Raschke. Isso. Ele vendia, só que ele no ano de 2000 ele vendeu essa loja. Ah, que bom. Sei que ele vendia artesanato atualmente. Aí depois ele começou a fazer teatro numa parte dos Estados Unidos que não me vem à memória agora, mas ele ficou um tempo no teatro também. Ele era multitarefas, o Baron Von Raschke. Olha, passando para a segunda curiosidade de hoje, ó, é algo que a WCW tomou no nabo, vamos dizer assim. E foi quando o Chris Benoit saiu da WCW, ainda quando era o WCW Champion, ele se ofereceu a perder o título, mas os Bookers disseram para ele somente ir embora. Tipo, vai, rala, né? Alguns dos backstages questionaram a decisão e diziam que Benoit, eu ia falar Benoit, é um anão e que nunca venderá nada. Na mesma época, o Chris Benoit saiu, e Eddie Guerrero, o Dean Malenko e o Perry Saturn também saíram. Apesar de terem sido midcarders por quase toda a sua carreira na WCW, o debut deles como os Radicals no Raw teve 6.59 de rating contra 2.79 do Nitro. E vale lembrar também que Ed Guerrero foi uma vez WWE Champion, o Chris Benoit foi World Heavyweight Champion. Então, tipo, desses quatro... Perry Saturn teve um esfregão. Perry Saturn não era necessário lembrar dele. Perry Saturn, qualquer coisa podia ter ficado lá mesmo, não teria problema. E um dos picos mais altos desse rating, do mesmo show do Raw, foi justamente o Main Event, que era Saturn, Guerreiro, Malenko e o tal anão, para WCW Chris Benoit, estavam envolvidos. Essa luta teve um incrível rating de 8.1, e obviamente contrariou os pensamentos dos haters do Benoit na época, que achavam que o Benoit não daria certo. Isso porque não ia dar certo, né? Pois é, né? Se desse. Jesus. 8.1 é uma coisa absurda para os níveis da atualidade. Atualmente é surreal. É um nível surreal para qualquer show de wrestling. Quer dizer, transmitido em TV aberta. Pois é. Algumas semanas atrás eu trouxe a história do Chris Melendez, que ele perdeu uma perna, coisa e tal, que é o wrestling. E hoje eu vou estar trazendo os The Handicapped Heroes, que é o Gregory Iron e o Zach Gowen. Que eu até comentei quando você falou do Chris Melendez, esses dois. Pois é. O Gregory Allen Smith é o Gregory Iron. Nasceu prematuro por um mês, ou seja, nasceu com 8 meses, pesando apenas 496 gramas. E além de todos os problemas que ele enfrentou, o Greg também foi diagnosticado com uma paralisia cerebral, o que deixou o braço dele direito sem grande movimento. Mas isso nunca impediu de ir atrás dos seus sonhos. Ele se tornou pro wrestler, já tendo atuado por PWO, AAW, Tícara, Smash, PWS, entre outras. O Gregory Iron, ele até brinca que a maior decepção da vida dele é não poder abrir um saquinho de pretzels. Nossa. Tipo, pra você ver como ele tá, é meio foda-se pra entre aspas, deficiência dele. Porque é uma coisa complicada esse negócio do psicológico. Se você ligar realmente pra sua deficiência, você não tem uma vida. E ele não vive uma vida normal. Pois sou deficiente, daí acabou. Foda-se, né? Eu sou deficiente. Foda-se. Pois é. O The One Leg Miracle, que é o Zach Gowen, já deve ser conhecido de todos vocês, né? Que é o primeiro wrestler a atuar com apenas uma perna.
Ele é nascido em 1983 e, em decorrência de um câncer aos 8 anos de idade, ele teve a perna esquerda amputada. Desde muito jovem, o Zach Gowen ele já era fã de wrestling e citava Rey Mysterio e Shawn Michaels como fontes de inspiração. O Gowen ele ganhou um grande destaque no cenário do wrestling, passando por WWE, TNA, Raw e outras companhias do circuito independente. Os The Handicapped Heroes, eles são os atuais PWS Tag Team Champions. E mostram, assim como o Chris Melendez, que pro Pro Wrestling não existem barreiras. Perfeitamente. Passando para a próxima curiosidade de hoje, ó, muitos de vocês eles devem conhecer o John Laurinaitis, por seu trabalho mais recente como General Manager, People Power, coisa e tal. Enfim. Ou mesmo até os fãs do Puroresu devem conhecê-lo como Johnny Ace, um dos gaijins de maior sucesso. Mas ele teve um papel que muita gente desconhece. Ele foi porta-bandeira da tag team The Sheep Raiders, que na WWF faria sucesso como The Bushwhackers. Este papel ocorreu para Laurinaitis e para os Bushwhackers também na NWA. O Laurinaitis ele fazia esse papel antes mesmo de ter estreado em ringue como Johnny Ace. E vale lembrar que o John ele vai induzir os Bushwhackers ao Hall of Fame deste ano, justamente por ter contribuído com a carreira deles, coisa e tal. Olha a carinha dele com a bandeira na foto. Tipo, preferia mais o bando do que tá aqui com esses dois loucos. O que é que eu fiz na minha vida? Pois é. Agora esse cidadão aí que vocês estão vendo na foto, sorridente, malandrão, pensando suas palavras, coisa e tal, vocês podem até não acreditar, mas... Esse daí é o MC Black Credo. Nossa senhora do céu. Nossa senhora. Vou cometer um suicídio ali, eu já volto. Termina aqui o programa pra mim, tá? Não tem condição mais não. Mas enfim, esse da foto, ele é o 5-time WCW Champion. Isso mesmo, é o Booker T. Aos 22 anos, quando mesmo foi preso, após se declarar culpado por assaltos à mão armada. Quase que eu ia mudando o crime dele já. Os assaltos eles foram realizados à rede de fast food Wendy's, em dezembro de 1987. O Booker T ele passou cerca de 19 meses na prisão e conseguiu liberdade condicional até abril de 1992. O irmão de Booker T, Lash Huffman, que é o Steve Ray, que fizeram a Harlem Heat e coisa e tal, ele contou que sempre eles se falavam e Booker T e ele falavam sobre o wrestling, na maioria do tempo. E foi Steve Ray quem levou seu irmão mais novo para ir à nova escola de wrestling, aberta pelo Hall of Famer Ivan Putski, que tinha parceria com a WWA, onde Booker e Lash estreariam como The Huffman Brothers, e aí começaria a trajetória de sucesso e redenção de Booker T. E por sinal, a Harlem Heat voltou agora no evento da Reality of Wrestling. Tem alguns vídeos na internet, eu ainda não cheguei a conferir. Eu vou até colocar o link para vocês aqui, que eles lutaram recentemente pela ROW, que é a empresa do Booker T. E deve ter sido interessante, porque tinha bastante tempo que eles não faziam equipe, desde a época da WCW. Não é uma coisa que a gente fala assim de pouco tempo. E não foi nem próximo do fim da WCW. Acho que foi em 2000, assim, mais ou menos. Mas tem bastante tempo que eles não fazem equipe. Depois do MC Black Credo também deu um desgosto para terminar esse programa, para terminar esse quadro. Foi dessa aí, bicho, caralho. Foi dessa, pega o contrato, assina, pode ir pra Praça é Nossa, sabe? Eu acho que eu vou apresentar como projeto piloto o Rádio de Pilha Drive e eu agradeço novamente a presença do Vitor Alves aqui no nosso programa e na próxima semana ele traz mais material lá da BWO. Curtam a página da BWO, não canso de dizer isso, lá no Facebook Brasil World Order BWO, que vocês vão conferir essas e muitas outras curiosidades que eles apresentam lá todo santo dia, todo dia santo. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Até a próxima edição do Rádio de Pilha Driver com as curiosidades da semana. Meus amigos e minhas amigas, dando continuidade a esse Rádio de Pilha Driver 12, eu trago de volta a discussão da semana, onde a gente discute um tema aleatório, não necessariamente algo que esteja acontecendo na atualidade, mas nesse caso sim, vai ser algo da atualidade e vamos tratar sobre o cash-in do Seth Rollins. Se deveria ter acontecido, quando deve acontecer, empecilhos que impediram dele acontecer, esse tipo de coisa a gente vai falando aqui
naquela espécie de canal livre que passa na Band de domingo que provavelmente ninguém assiste. Mas enfim, é o Rádio de Pilha Driver, pessoal. E comigo para discutir esse tema temos aqui... Vocês devem conhecer ele por eu falar toda semana e tudo mais, que ele comenta lá a postagem do Universo of Wrestling. Mas vocês não conhecem pelo nome verdadeiro, talvez saibam quem é o GC Punk, que eu sempre falo. Mas comigo está aqui o dono do GC, Guilherme Cruz. Saudações, Guilherme. E aí, Tanaka, beleza? Um prazer aqui estar participando do rádio. Eu que ouço toda semana aí. Vai ser meio estranho me ouvir essa semana. Eu acho que eu vou até passar, porque eu vou falar bobagem provavelmente hoje. Você tá numa esperança do caramba, hein? E pro outro lado, quem tá aqui conosco é o André Dourado, que apareceu lá no grupo da New Brazilian Wrestling Discussion. Eu perguntei quem queria participar, ele apareceu por lá. Saudações, André. Oi, beijo pra todo mundo que tá ouvindo. Beijo pra mim, que eu vou ouvindo e... Oi. Manda um beijo pra sua mãe. Beijo, mãe. Depois desse momento aí, que eu perdi até meu rumo aqui das perguntas, eu vou começar já perguntando. Aproxima-se a WrestleMania, como o programa vai ser lançado nesse dia 14, nesse sábado, faltam exatamente mais ou menos 2 semanas para a WrestleMania, que vai acontecer no próximo dia 29 de março lá em Santa Clara, na Califórnia. Agora a pergunta que eu gostaria de fazer é: Money in the Bank já aconteceu há muito tempo. Será que o casting do Seth Rollins já não deveria ter acontecido? Cara, eu acho que depois do Royal Rumble já devia ter acontecido, mas como não aconteceu, é o momento agora da WrestleMania. Tem que ser agora ou nunca. O bom de não ter acontecido agora é porque aproveita o prazo que eles estimam de até o Money in the Bank seguinte. Como, pelo visto, não vão colocar nada muito interessante para pós-WrestleMania ou até na WrestleMania em si, eu acho que o casting pode ser a parte mais interessante. Talvez. Agora a gente vai ter que concordar, eu acho, eu não sei se vai todo mundo concordar em dizer que a maior pedra, entre aspas, em cima da maleta para ela ser descontada, atende pelo nome de Brock Lesnar. Cara, assim, sinceramente, eu acho que o Brock Lesnar ele vai sair da WWE. Ele vai pro UFC. Pelo que tá rolando aí, ele até apareceu em um desses eventos do último UFC, cara. Ele tá indo pro UFC. Agora vai acabar o contrato dele e ele vai sair. O Roman vai ganhar o título e vai estar aberto pro Rollins fazer o cash-in. Só que eu acho que o único problema é que o Roman, ele simboliza o Vince. E o Rollins, ele simboliza o Triple H, né, cara? Porque o Triple H escolheu o Rollins para ser o primeiro NXT Champion. Então, ele é um cara que o Triple H aposta muito. E o Roman é um cara que o Vince aposta muito. Então, vai ser complicado aí nos bastidores essa briga. Mas cá entre nós, a final do torneio do NXT para coroar o Seth Rollins como campeão, ele tinha como oponente o Jinder Mahal. Então, acho que foi a melhor luta que o Jinder Mahal fez na carreira dele. Foi aquela contra o Seth Rollins. E por sinal foi uma luta muito boa. Isso eu não posso negar. Mas se ele tivesse que escolher, eu acho que, a menos que ele tivesse sob o efeito de ácido, ele teria uma escolha diferente do Seth Rollins. Agora partindo, se você quiser fazer algum adendo dentro desse tema. Não, é que eles estavam naquela época de pegar e trazer o público do Raw e do SmackDown pro NXT, né? Pra dar uma chamada a mais no pessoal, pra trazer os lutadores do main roster pra trazer o público junto, né? Era bem no comecinho do NXT isso. Daí o Seth Rollins aí pede pro Big E. Pra você ver como a vida às vezes é injusta. Mas enfim. Bah, cara, eu nem me lembrava disso. O Big E foi NXT Champion. Isso meu já Deus. Na época da The Shield e tal. Bah. Mas enfim. Seguindo dentro dessa linha de raciocínio, já que a gente entrou no ponto do NXT, que ele foi escolhido para ser o campeão.
Apesar de eu achar que o Brock Lesnar vai renovar, ainda tem essa esperança comigo. Vai ter toda essa confusão para depois ele renovar, fazer um contrato parecido com esse, aparecer um mês aqui, outro mês ali, 2 meses depois. Eu penso que talvez o Seth Rollins não fosse um campeão bom estando dentro da The Authority. Nem por conta da qualidade técnica dele, mas sim por ele estar envolvido dentro da Authority como um heel. E como resultado das lutas dele, que acontece interferência da JJ, do Big Show, do Kane, do Satanás que baixa ali dentro do ringue, é muito provável que não dê certo um reinado, não seja um reinado tão decente no quesito storylines. Que ele vai reter naquele estilo Rio clássico, mas não vai ter digamos, um destaque. Ele vai estar no topo não por merecer, entre aspas, estar no topo, mas pela ajuda desse pessoal todo. Será que vai dar certo ele como campeão principal da empresa? Cara, se ele ganhar o título do Roman, o único jeito que eu vejo ele perdendo é pro John Cena, como foi o John Cena tirando a Authority do poder. Vai ser a mesma coisa, não vai ser muito diferente. Eu sou obrigado a concordar, porque não tem outra coisa. Até porque se ele ganhar o título do Reigns, que no caso teria ganhado do Brock Lesnar, que, porra, acabou com a streak, tem um bagulho muito pesado junto. Então, a lógica é de botar um John Cena da vida pra acabar com isso aí e sumir com o Seth Rollins por 1 ano e meio. Depois ele volta no Superstars. Mas eu quero continuar vendo o Rollins como heel, cara. Face pra ele não dá. É heel na veia pro Rollins, cara. E olha que eu pensava porque o face turn dele ia ser muito zoado. Na verdade, eu pensava na época da Shield, quando tava pra separar, que ia ser o Ambrose que ia sair como heel, ia pra Authority. Sinceramente, seria épico. Pra quem não viu ainda o Dean Ambrose como heel, procura algum material dele pra vocês verem. Porque você vê a qualidade dele nas promos como um twinner. Vamos dizer que ele é um twinner na atualidade, ele não é um face. Sim, sim. Olhe na atualidade e veja as promos dele como heel. Eu esperava fielmente que ele continuasse. Roman Reigns já estava predestinado para ser a face da empresa e o Seth Rollins ia ser um face normal. Mais um mid-card dele. Seria daquele upper mid-card. Aí me acontece do Seth Rollins fazer a traição e ele tá surpreendendo, né? Eu vou dizer que ele tá surpreendendo. Não que ele tá como eu realmente esperaria que ele estivesse. Mas eu acho que quando acabar essa field do Rollins e Reigns, eles arrumam alguma coisa pro Dean Ambrose, porque é como se tivesse um cara só trabalhando pro roteiro de storyline da WWE. Eles se concentram em uma, não precisa de storyline pro resto dos títulos, nem pro resto dos lutadores, porque sim. Vamos dizer que tá acontecendo com o Ambrose, aquele ponto que eu falei agora há pouco. O Seth Rollins já tá do mesmo jeito do Ambrose, se no caso fosse o Dean que tivesse feito a traição. Era meio que aquele jogo, tem aqueles jogos assim, quem é homem conhece esse jogo de pega, mata e casa. Você coloca 3 mulheres lá, uma você vai pegar, a outra você vai matar e a outra você vai casar. Foi a mesma coisa com a The Authority. Tirando a homossexualidade que ficaria um pega-mata-casa com 3 homens, seria um da push, enterra e face da empresa. Ou seja, tinha que ser dentro dessas 3 possibilidades. Não enterraram o entre aspas, Dean Ambrose. Entre aspas, enterraram. Só deixaram ele de lado e esqueceram. Simplesmente. Pronto, esqueceram. Exatamente. Talvez esqueceram fique melhor do que enterraram. Agora mas pensando bem assim, só pra complementar um pouquinho, mas seria uma coisa que todo mundo tá esperando, né? Depois que se o Rollins ganhasse o título do Reigns, fazer a luta entre os 3, né? Valendo o WWE Championship. Mas talvez fosse melhor já ter acontecido o casting pra ter rolado essa luta agora não é na WrestleMania. Concordo. Exatamente.
talvez fosse o melhor ponto pra você fazer pra rolar o main event do WrestleMania que todo mundo quer ver, pra não gerar controvérsia, neguinho querendo cancelar a WWE Network e na verdade tendo mais assinatura do que cancelamento. Chupa todo mundo. O Vince, se eu fosse o Vince, eu teria soltado 2 horas de chupa. Porque inclusive, não teve nada de... Não estão arrumando nada pro Daniel Bryan? Ele vai lutar pelo Intercontinental, não vai? Ele foi adicionado na luta agora no SmackDown de quinta-feira. Daí o que acontece? A rivalidade queridinha da IWC do Goldust com Stardust acabou. Por que eles pararam com isso, cara? Porra, era pra ser uma boa feud pra WrestleMania, meu. Tá louco. WWE, cara. Você quer uma coisa, você vai ter... Só dizendo uma coisa, pra não adentrar muito nesse tema, Goldust vs Stardust no Fastlane foi uma bosta. Foi. Foi horrorosa. Eu não assisti. Eu acho que dentro de tudo que eu esperava pra aquele pay-per-view, a que mais me decepcionou das lutas foi Goldust vs Stardust. Nem pelo final, que o final foi mais bosta ainda. A luta foi horrível. Dentro do que eles poderiam trabalhar foi muito ruim, muito fraco. A gente sabe que pelo que eles podem render, eles podiam fazer muito mais do que aquilo. Mas tem o lance da idade do Goldust também, cara. Ele já tá bem velho. Mas se comparar, digamos que o Goldust tá no nível Billy Gunn. Billy Gunn também é velho. Só que tá numa forma física aceitável, dá pra lutar de boa. Principalmente na época da... Isso é melhor que a do Undertaker. Na época dos Rhodes Brothers, antes do Cody virar Stardust, eles estavam fazendo uma equipe não tinha melhor equipe em quesito técnico do que eles. Ai, caramba. Mas até o Triple H também, cara. O Triple H também não é muito novinho. Mas exatamente. Também... Cara, o Triple H no microfone é foda, tá louco. Aquele negócio que eles fizeram no Raw com o Sting e pá, o último Raw aí foi foda. Agora, já que a gente entrou... Voltando ao assunto, volta ao assunto aí que a gente fugiu. Veterano também, talvez não fosse melhor. Caso John Cena fosse o campeão entrando pra WrestleMania, o Seth Rollins derrotar o John Cena e não o Roman Reigns, que tá subindo agora, será que não seria prejudicial pro Reigns o Rollins fazer o cash em cima dele? Talvez não fosse melhor fazer no John Cena pra ele chegar bem, com mais destaque. Independente do Roman Reigns vencer o Brock Lesnar ou não. Será que não prejudicaria ele isso? Prejudicaria o Rollins. Rollins, isso? Tu disse? Não, prejudicar o Reigns por sofrer o casting do Rollins. Ah, tá. Sim. O Dourado? Não, eu acho que não, depende, porque se ele ganhar no estilo Rio, com a ajuda do J&J e o resto da Authority, fica meio que, tipo, o Reigns foi sacaneado, sabotado, não é culpa dele, ganha outra luta. Cara, não vão fugir da Authority, ele vai ganhar, se ele fizer o casting vai ser com a Authority, não tem outra. Exatamente, então não chega a desvalorizar o punch do Reigns, cara. Além do mais, tem aquele ponto que ele vai acabar de ter lutado com o Brock Lesnar. Ou seja, ou acontece na WrestleMania, ou não acontece mais. Porque depois de uma luta contra o Brock Lesnar, eu acho que eu sairia tetraplégico de dentro do ringue. O que não deve ser muito diferente para os lutadores. Mas... aí me colocam, por exemplo, como muitos castings que aconteceram no Raw. Qual o sentido de fazer no Raw quando você pode fazer quando o cara tá destruído? Eu não curto casting no Raw. Eu não curto. Todos que tiveram não foram nada legais. No caso, no Raw pós-WrestleMania. Mas de todo jeito, cara. Pelo desenvolvimento da rivalidade, Roman Reigns vem dizendo isso. Ele vai tomar uma surra, mas vai vencer. Ok. É evidente. Tá, mas eu posso levantar uma possibilidade que ele ganha, será com o Paul Heyman ajudando ele? Talvez seja um ponto. Agora também seriam 2 momentos ao WrestleMania. Ou o Paul Heyman vai trair, ou vai ter o cash. Então, eu não acho que vai acontecer tudo isso no mesmo momento.
A menos que ele Eu esteja não duvido. muito louco louco de balinha, os caras. Porque normalmente não acontece tanta coisa assim em um curto período de tempo. Por quê? Ia ter a traição. Digamos que o Paul Heyman sempre tenta um pouco se aliar com a Authority. Mais ou menos. Sim. Eles teriam que explicar no Raw seguinte não apenas a traição, mas também desenvolver a história em torno do Cash. E isso, direto ou indiretamente, acabaria fazendo do Brock Lesnar um face. A gente tem que observar esse tipo de coisa. Sim, é verdade. Porque ele é um heel. A gente não pode negar que ele é um heel. Apesar do pessoal apoiar quando ele aparece. Ele é um heel. Não um heel pesadão. Um heel light. Ele é um rio que chama a galera. Isso. A partir do momento que o manager dele trai ele com um face, ele não vai continuar como heel. Ele foi traído. Heels também tem sentimentos. Então, é provável que aconteça dele ter um face turn. E o Paul Heyman não vai se juntar de jeito nenhum com o face. Não dá certo. Aí me coloca o Reigns como heel. Não dá certo. Isso acaba transformando em uma história um pouco arriscada em cima do Cash. Caso aconteça. Agora, caso não aconteça, pode ser que aconteça. Nossa. Pode ser que venha a rolar isso aí do Paul Heyman trair. Cara, mas isso tudo depende de negócio de contrato com o Lesnar, cara. Bem, agora tem rumores aí na internet rolando de que teve a promo do último Raw, que ele dizia que poderia passar o verão americano no caso, unificando o título do UFC com o da WWE, porque ele não ia perder e tudo mais. Eu acho que nunca a empresa permitiria que ele falasse esse tipo de coisa, apesar de estar dentro dos rumores, caso ele não tivesse alguma chance de renovar o vínculo. Faz sentido. Tem seu fundamento, apesar de que pode acontecer, tem grande chance dele ir pro UFC, mas eu não, falando por mim, com o dinheiro que ele recebe na WWE, com a programação que ele tem, sem muitos riscos físicos, porque o Brock Lesnar não é mais um menininho, não é uma pessoa nova para ir pro UFC. Os heavyweights, no caso os pesos pesados do UFC, também não estão para brincadeira para lutar com ele, apesar do Brock Lesnar ser um monstro. A gente tem que lembrar que ele se afastou por conta da diverticulite e tudo mais, por problemas de saúde. E a galera do UFC, da divisão heavyweight, não é fluxo de cheiro, não. Ou seja, ele tá fazendo uma jogada de risco, abandonando um bom dinheiro que ele tem na WWE, uma boa programação que ele tem na WWE, porque ele não é obrigado a ficar treinando. Se ele quiser, ele passa 3, 4 dias com a mulher, e depois ele aparece por aí, faz uma academia e o caramba. Mas ele não tem obrigação nenhuma de estar treinando para aparecer pela WWE. Em contrapartida, pelo UFC ele teria bem mais trabalho. Voltei. Bem mais trabalho e talvez uma remuneração que não tivesse de acordo com o que ele está fazendo. Concordo. Cara, mas tem muito esse lance de que, tipo, quem ganhar do Lesnar fica com um hit muito grande. Porque ele quebrou a streak, cara. Tem esse hit ainda. Acontece que vai ter uma avalanche, porque quebrou a streak, acabou com o John Cena. O cara que acabar com ele vai acabar com o cara que acabou com aquilo ali. E o cara que derrotar o cara que derrotou o Brock Lesnar, e isso vai gerar uma avalanche impossível. Mas tudo acontece por quê? Porque o Undertaker perdeu no WrestleMania. Sempre vão lembrar disso. Foi uma ideia meio boba. Exatamente. Então, é complicado, cara, da gente tentar imaginar um final e ainda encaixar nesse final
um possível casting do Seth Rollins, que vale lembrar que não precisa acontecer agora, não nesse período, mas talvez fosse o melhor momento. Então a equipe criativa vai realmente ter que quebrar a cabeça para resolver isso. Agora, para encerrar isso aqui, agora que a gente já discutiu todos esses temas, a minha pergunta vai ser bem básica. Seth Rollins como Mr. Money in the Bank é o nome certo? Ou ele teria que defender essa maleta contra outra pessoa para se tornar Mr. Money in the Bank e deixar ele seguir outro caminho? Eu acho que ele é um cara preparado tanto no microfone quanto no ringue. Ele luta bem pra caramba, no pessoal, cara. quanto no profissional. Ele é bom na minha visão, ele é o cara que um dos melhores aí na WWE agora. Mas o problema é engatar uma field maneira pra envolver WWE Champion quando ele ganhar. Esse é o único problema, foi o que a gente estava discutindo aqui, né? Não tem... Ou eles vão fazer uma bela de uma bosta, ou eles vão fazer uma coisa foda pra cacete. Eu concordo. Eu acho que ele tem que ficar com esse lance do Money in the Bank, porque o que ele tá fazendo com a maleta tá legal, carregando ela por todo canto, ameaçando o Stomp em cima da maleta, que eu acho que ainda não rolou, não sei, foi mal se eu tô confundindo, mas parece ser muito louco se rolar ou se rolou. E tipo, tá legal ele como Mr. Money in the Bank, mas tá na hora de fazer o casting. E olha esse lance de precisar de uma field legal que não tem nenhuma opção legal aqui por enquanto. Bem, diante disso eu encerro a nossa participação aqui nesse Rádio de Pilha Driver, comentando sobre Seth Rollins e outras coisas que poderão surgir nesse meio por aqui. Mas agradeço a presença do Guilherme e também do André Dourado nessa edição. Obrigado por se disponibilizarem para gravação, para falar sobre o tema. E quem sabe no futuro um de vocês dois volta por aqui, não sei. Tem o Robertinho também, que não pôde participar, que na verdade participaria desses comentários aqui, mas foi estudar agora à tarde. Então, não deu para ele participar. Talvez ele participe em um futuro próximo. E é isso, só tenho a agradecer a presença de vocês aqui. Beleza, só para deixar um último recado aí pro pessoal que curte aí jogar nos fakes, né? Eu sou lá do fórum da New Wrestling Revolution, para quem quiser dar uma olhada ali, ela tá no banner do Universe of Wrestling, né, Tanaka? Perfeito. Na área de Sim. banners tem lá New Wrestling Revolution. Daí quem curtir aí jogar um fake aí, é diferente, não é igual aqueles de blog, a gente joga no fórum, o esquema é meio diferente, se vocês se interessarem, passem lá pra dar uma olhada. Valeu aí pela oportunidade. André, tem algum beijo pra mandar? Eu queria mandar vários beijos pra várias pessoas, todo mundo merece um beijo nesse mundo e sei lá, acompanha a luta nacional, luta gringa e blog, porque é legal você acompanhar as coisas e as pessoas gostam de ser acompanhadas. E vários beijos em todos os corações que estão ouvindo. E é isso aí, a gente dá continuidade a essa 12ª edição do Rádio de Pilha Driver. Vamos lá, e entra uma vinhetinha legal que eu tenho aqui. Então, meus amigos, antes de encerrar essa 12ª edição do programa Rádio de Pilha Driver, eu volto com uma sugestão de evento para vocês assistirem durante a semana. Vocês estão ouvindo o programa? Estão sem nada para fazer? Olha, minha sugestão para essa semana é o evento ECW One Night Stand 2005. O primeiro One Night Stand produzido pela WWE, com a reunião de vários lutadores da ECW que havia falecido e tudo mais. Eles trabalharam o ângulo da invasão do Raw e do SmackDown durante o show também. Olha, foram 7 lutas, foi um evento bastante interessante, contou com a presença de Tommy Dreamer, Sabu, o Rhino, teve a Team 3D no main event enfrentando o próprio Tommy Dreamer e o Sandman, teve o Rey Mysterio enfrentando o Psychosis, outra luta muito boa, tivemos o Chris Benoit enfrentando o Ed Guerreiro, uma luta entre dois amigos, foi bastante interessante, a luta entre canadenses do Lance Storm contra o Chris Jericho, ainda teve as tradicionais three-way
matches que a ECW costumava realizar, que eles chamavam Three-Way Dances, com o Super Crazy enfrentando o Tajiri e o Little Guido. E ainda teve o combate épico, sensacional, como todos que eles fizeram, Mike Awesome versus Masato Tanaka. Olha, só por essa luta eu já assistiria esse evento com todo gosto. Procura aí pela internet para você conferir. ECW One Night Stand 2005. Você não vai se arrepender. Pode assistir. E se for ruim, você pode comentar xingando aí. Para você que já assistiu também, na semana que vem eu dou uma outra sugestão de um evento bem legal para vocês assistirem por completo. ECW One Night Stand 2005, realizado lá no Hammerstein Ballroom em Nova York, para viver a nostalgia dos lutadores da ECW. E eu já aproveito também para encerrar essa 12ª edição do Rádio de Pilha Driver, agradecendo a cada um de vocês que ouviu até agora, pedir que curtam esse vídeo, que compartilhem o nosso trabalho. Se você faz parte de algum blog, pode compartilhar o vídeo, não é porque eu sou do Universo of Wrestling que você não vai fazer isso. Eu lembro até do projeto do Mixkill, do Wrestling Indie Brasil, que era bem propagado pelos outros sites. Então, o Rádio de Pilha Driver não está aqui para beneficiar o Universo of Wrestling, mas sim o Wrestling Nacional, o Wrestling em si, o desenvolvimento do Wrestling aqui no Brasil, tá certo? Então, se inscrevam no canal para ficar por dentro de todas as novidades, curtam a página do Universo of Wrestling, que é lá onde eu posto quem serão os próximos entrevistados, os quadros que teremos e tudo mais para vocês curtirem, tá certo? Então, agradeço cada um de vocês, peço que deixem suas opiniões, seus comentários, se foi bom, se foi ruim, o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso adicionar. E fiquem sintonizados que no próximo sábado tem um novo programa, com certeza, para vocês do Universo of Wrestling. Falou, galera, até a próxima semana.